Olá pessoal, sou Pedro Gaudi aqui da Mirai Asset. Começamos aqui o Visão do Mercado, segunda semana de julho. Então a semana foi bem interessante. A gente começou a semana com os investidores um pouco cautelosos lá fora, depois dos dados divulgados do mercado de trabalho dos Estados Unidos que vieram muito fortes, né? Isso gerou um pouco de preocupação em relação à expectativa de que o Fed pudesse realmente iniciar o corte de juros, né? Então, a segunda-feira, a gente já começou com os mercados pesados lá fora. Terça-feira foi feriado aqui no Brasil, então a gente não operou, claro. E a surpresa veio com a reunião do próprio Fed. O Jerome Powell, o presidente do Fed, fez um discurso onde ele deu uma orientada para o mercado de que realmente está muito próximo de começar esse corte de juros. Inclusive, a próxima reunião do Fed vai ser agora no final do mês de julho, no mesmo dia, o último dia do mês, e acontece também a reunião aqui do nosso Banco Central, do Copom, né? A reunião do Copom. Então, a expectativa é que realmente vai começar o corte de juros dos Estados Unidos e o Brasil vai acompanhar. Isso acompanhar porque ontem, porque o presidente nosso aqui do Banco Central do Brasil deu uma entrevista sinalizando que já é propício começar o corte de juros. A partir do momento que o Powell citou essa possibilidade ou esse empenho, né, em começar esse corte, os mercados se recuperaram bastante, não teve outra surpresa aí em relação à guerra comercial, a coisa está bem em negociação, sem grandes notícias. Então, as bolsas de valores lá fora tiveram uma semana muito positiva, né? E no nosso caso, a gente teve uma semana um pouco de cautela, na expectativa da votação no primeiro turno da reforma da Previdência, que aconteceu na quinta-feira à noite, isso na quarta-feira à noite, e isso logicamente empolgou o mercado. O Ibovespa teve uma semana positiva em termos de bolsa, e subindo quase 2%, e o dólar despencando, né? O que tem relação, né? Conforme a reforma vai se confirmando, a tendência do dólar é cair, né? Já que a tendência dos juros é cair, está se confirmando esse cenário, então o viés de bolsa continua de alta. Então foi uma semana positiva. Na sexta-feira, na quinta-feira à noite, como se esperava que a coisa andasse, né? Se votou o texto do relator, mas ficou faltando votar 17 destaques, né? E o Rodrigo Maia, o presidente do Congresso, tinha sinalizado que até sexta-feira estaria tudo pronto para a votação do segundo turno, onde então se encerra no Congresso e é repassado o processo para o Senado. Só que na quinta-feira não andou da forma como se esperava. Ficaram 6 temas para ser discutidos na sexta-feira, e isso gerou um pouco de apreensão de que dará tempo da gente ter a aprovação antes do recesso parlamentar, que começa no próximo dia 17 ou semana que vem, na metade da semana que vem. Então o mercado está os investidores são um pouco cautelosos aí, na expectativa que a coisa flua. A gente sabe que se ocorrer vontade política, se vota tudo antes do recesso, mas existe uma pressão da oposição muito grande em relação a isso. Então a semana foi positiva para o mercado, a reforma está caminhando muito bem. Em termos de agenda econômica para a semana que vem, a gente tem, logo de cara no domingo, uma série de indicadores de atividade na China, e são extremamente importantes. Saiu a balança comercial da China, veio relativamente boa, mas no domingo sai produção industrial, vendas no varejo, taxa de desemprego e o PIB do segundo trimestre, que anualizado deve ficar na faixa de 6,20, China. Por que é importante esses indicadores? Porque eles vão realmente dosar o quanto a China está sendo afetada pela questão da guerra comercial contra os Estados Unidos, que já fez efeito, né? E não é só na China, tá? Então a segunda-feira já começa com os investidores avaliando esses números, e ao longo da semana, não tem feriado,
mas a gente tem novamente indicadores de atividade naquela sequência, né? Primeiro sai produção industrial, vendas no varejo e inflação. E então vai sair inflação em diferentes países. Saiu a inflação, o IPCA nos Estados Unidos, anualizado 1,6, um pouco abaixo do esperado, mas também o investidor não levou isso em consideração com a expectativa de corte de juros, tá? Continua essa visão. O PPI veio dentro do esperado, sem surpresa, e aí na semana que vem a gente vai ter inflação em outros mercados, outros países, alguns dados ainda de produção industrial. Basicamente é isso, é uma agenda um pouco mais tranquila, só dando continuidade com indicadores de atividade. Em termos de pesquisa foco, sem novidades, o mercado ainda trabalha com PIB mais fraco para esse ano, 0,82, e por isso que a preocupação do mercado é assim, a economia está engessada, né? Tudo no aguardo aí da aprovação da reforma. O risco da reforma não ser aprovado no Congresso, antes do dia 17, é que o pessoal só vota no final de julho, né? Então, você só teria essa votação na primeira quinzena de agosto. Ou seja, para passar para o Senado, vai demorar mais 45 dias, a gente perde um prazo precioso para a gente, pelo menos, sentir algum nível de recuperação da economia nesse ano, no quarto trimestre. Então, quanto mais demorar, mais apreensivo fica todo mundo, né, os investidores, e o nosso mercado reflete muito isso. Então a gente espera aí nesse período de definição se vai ou não vai ser concluído antes do início das férias do pessoal de Brasília, um pouco de tensão aí no nosso mercado. A gente volta a atualizar os dados na próxima semana. Um abraço a todos.